Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje a palavra de Deus está em Mateus 5, do 44 ao 48. A palavra de Deus diz assim: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que os persegue, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Palavra do Senhor. Hoje, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que como podemos dizer que amamos o próximo se nós não conseguimos amar o nosso vizinho, né? A palavra de Deus hoje vem nos dizer que nós devemos orar não só pelas pessoas que fazem um bem para nós, mas para todos aqueles, até mesmo aqueles que não fazem, até mesmo aqueles que não gostam da gente. É fácil a gente falar que ama o próximo, é fácil você falar que vai orar pelos seus queridos, é fácil você fazer uma oração por aqueles que estão ao seu lado, por aqueles que sofrem ao seu lado, mas que são queridos para vocês. Difícil é nós pegarmos, tirarmos um tempo e fazer uma oração por aqueles que não gostam da gente, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que fazem o mal pra gente. E é isso que Deus vem nos falar hoje na sua palavra, que devemos orar pelos nossos amigos, mas principalmente pelos nossos inimigos, né? Que somos intercessores de Cristo aqui na terra. Então devemos orar um pelos outros, independente do que fulano fez a você, do que cicrano fez a você. Você tem que orar. Não é fácil você orar para uma pessoa que te causou mal, não é fácil você orar para uma pessoa que às vezes você sabe que te caluniou, que te fez algum mal de alguma forma, mas Cristo quer isso da gente. Cristo não quer que a gente fique ali no arroz e feijão, orando pelos nossos filhos, pelo nosso irmão, pela nossa tia, né? Cristo quer que a gente seja intercessores, que a gente leve o evangelho, que a gente pregue o amor, independente de quem seja. Se te fez algo de ruim, ore por aquela pessoa. Não é fácil, não é fácil você orar por uma pessoa que te fez, te causou mal, que te prejudicou de alguma forma. Mas é o que devemos fazer, é o que a palavra de Deus nos diz a fazer. E a gente, para seguir o caminho de Cristo, para ser honrados por Cristo, nós devemos fazer tudo o que está escrito na sua palavra. Então, que oramos um pelos outros, nesse momento que estamos passando hoje, nessa crise que estamos passando no mundo, é o momento que temos de estar orando, intercedendo por aqueles que não conhecemos, por aqueles que conhecemos, né? Por aqueles que estão necessitados, às vezes, de uma oração, de um abraço, de uma palavra reconfortante. E é isso que Deus nos diz hoje nessa palavra, que devemos amar uns aos outros, que devemos orar um pelos outros, porque aqueles que conseguem orar pelo seu inimigo será recompensado por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse dia eu entrego, Senhor, a vida de todos, Senhor, que está ouvindo esse vídeo, aqueles que estão precisando de uma oração, aqueles que necessitam do teu cuidado, da tua presença, Pai amado. Olhe por cada um de nós nesse momento, nos abençoe, nos livre de todos os males, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando como tem feito até aqui. Que o Senhor nos guie, nos proteja, abençoando nossas famílias, abençoando os nossos amigos, os nossos inimigos, olhando por aqueles, Senhor, que estão distantes, que não são próximos de nós, mas que necessitam do teu cuidado, do teu amor.
Desde já te agradeço pelo tudo que tem feito em nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu
tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras. Graça e paz, irmãos. Último domingo no mês de janeiro. Janeiro, ó, passou. E que venha fevereiro. Muita paz, muita saúde, muita vacina pra gente em nome de Jesus. Vamos continuar falando sobre os atributos de um intercessor. Nesse momento em que nós estamos pensando, meditando, caminhando para esse tempo de restauração de Deus para a nossa vida. Vamos continuar no capítulo 1. Olha quanto texto da palavra do Senhor é rico, que nós estamos aí quase o mês de janeiro todo só no capítulo 1. Vamos continuar do capítulo 1, vamos ler novamente do verso 5 ao verso 11, que é a oração de Neemias. E ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que agradam de temer o teu nome, fazem com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Na semana passada nós começamos a falar sobre os atributos de um intercessor e queremos terminar hoje. Homens, mulheres, crianças, adolescentes que se colocam diante de Deus na necessidade de outra pessoa, pelas necessidades de outra pessoa. Gente que ora como salmista: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico pensando, fico esperando. Salmo 5, verso 3. Estamos olhando para Neemias, para a vida de Neemias, mais especificamente essa oração que ele fez logo no início do seu ministério. Um intercessor, ele começa reconhecendo quem Deus é. Devemos nos lembrar ou saber com quem é que nós estamos falando. Ele começa reconhecendo que Deus é o Senhor, o sou o que sou, aquele que criou todas as coisas, início, começo e fim de todas as coisas, estão absolutamente sob o controle dele. Ele reconhece que Deus é Deus dos céus, ele sabe que absolutamente nada nesse mundo, no mundo do porvir, força humana, força maligna, pode frustrar os planos de Deus. Deus grande, Deus é temível, ele governa o universo e ele é juiz sobre tudo e sobre todos. E o reconhecimento de Neemias também passa pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele fez um pacto com a humanidade e ele não volta atrás. Deus também é misericordioso, ele é Deus de amor, o reset, o amor do pacto, a misericórdia do pacto, que ele ama tanto que ele fez esse pacto conosco. Uma vez que você sabe quem é Deus, eu falo que Deus sabe assim, dessa forma, porque é muito raso, isso tudo é muito raso, porque nós conheceremos a Deus somente na eternidade, na sua plenitude. Enquanto isso, a gente conhece aqui um pouquinho de quem é Deus, mas isso já ajuda a definir quem nós somos. Quem nós somos. Tem um grande erro tentar definir o ser humano a partir dele mesmo. É a mesma coisa você tentar definir o universo tendo a Terra como centro. Isso é um erro ignorante, E definir o ser humano a partir de si mesmo faz com que a gente ache que a gente é o centro do universo, que a gente é a bolachinha mais gostosa do pacote. Tudo gira ao nosso redor. Só que Neemias, ele tem uma visão de si mesmo, das pessoas, do ser humano, alinhada com as Escrituras. E ele vai mostrando isso nessa oração. E ele quer falar isso conosco, que isso é um atributo de um intercessor, nós vimos primeiro semana passada, sabemos quem é Deus. Hoje o segundo, o intercessor reconhece os seus pecados e o pecado do povo e os confessa. Não é só o reconhecimento, mas é o confessar. Nós precisamos ter consciência das causas da nossa derrota. O pecado foi a causa do cativeiro do povo de Israel. Foi Deus quem entregou o povo na mão do rei da Babilônia. Não foi o rei da Babilônia que teve força suficiente para isso. Foi Deus quem fez isso. O pecado, ele produz o fracasso, ele produz derrota, vergonha. E a história está cheia de exemplos de pessoas que colheram frutos amargos como consequência dos seus pecados. Uma vez eu atendi um homem que ele estava devastado, quebrado, porque os seus filhos já eram adultos, e os seus filhos adultos, casados, não chamavam ele para ir na casa
deles, não chamava, não visitava eles, não dava atenção para eles. E o coração dele estava devastado. Só que, aí você começa a conversar, né? Só que quando os filhos eram pequenos, em que ele devia estar semeando amor no coração dos seus filhos, ele tinha uma amante. E a amante era vizinha. E o tempo que ele deveria passar com os filhos, ele passava com a amante. E os filhos sabiam que a amante, que a vizinha era a amante do pai. Ele só colheu aquilo que ele plantou. Aquilo que ele plantou. Acã, lembra dele? Foi apedrejado com toda a sua família. Ofni e Finéias, eles morreram e levaram à morte mais de 30.000 pessoas. Davi trouxe a espada sobre a sua casa. O pecado é uma fraude. Ele oferece prazer, mas ele paga com escravidão. O pecado leva a pessoa e os que estão ao seu redor à desgraça. Não se esqueça disso. Porque fala, você está pecando, mas todo mundo ao seu redor é afetado pelo seu pecado. E a desgraça que o pecado traz pode vir sobre a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Neemias, ele nos ensina que o intercessor ele não fica culpando o povo. Ele identifica o pecado. Ele identifica. E ele é o que a gente chama de confissão solidária. Ele se via parte daquele povo que era indiferente a Deus e que rejeitava Deus. No verso 6 ele diz, eu faço confissão pelos meus pecados, os pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a minha casa, a casa do meu pai, temos pecado. O intercessor não é um acusador, jamais aponta o dedo para o outro. Que ele sabe, se aponta um, tem 4 virado para você. Porque ele sabe que todo mundo é pecador. E Neemias ele foi muito específico na confissão de pecados. Olha o que diz o verso 7 novamente. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A gente tem que parar de orar pela multidão dos pecados, por orações de confissão de pecado generalizada. A gente tem que parar, porque generalizar não gera quebrantamento. Pecado tem nome, pecado tem endereço. Pecamos contra a tua palavra, porque a tua palavra diz que eu não devo defamar o outro e eu falei mal do outro. Entende isso? Nós devemos começar a orar de uma forma específica, chamando o pecado pelo nome que ele tem, porque isso vai gerar um quebrantamento. Toda oração, ela precisa ser acompanhada de confissão. Lembre-se, pecado confessado é pecado perdoado. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é o começo da restauração. Se buscamos um tempo de restauração para nossa vida, nossa igreja, nossa nação, temos que começar a confessar os nossos pecados, porque esse é o início da restauração, do perdão e do aperfeiçoamento. Terceira coisa, o intercessor não se cala diante de Deus. O intercessor é alguém que não descansa e nem dá descanso para Deus. Neemias, ele foi incansável na sua oração. Ele ficou ali continuamente, perseverante. Verso 6, ele disse, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos. Muitas vezes a gente começa a interceder por alguma coisa, por uma causa, pela salvação da vida de alguém, ou algo que alguém precisa, ou que até mesmo nós precisamos, mas a gente é uma geração do imediatismo, né? Acontece agora, faz agora, internet rápida, tudo rápido. E quando não acontece no nosso tempo, a gente para de orar. A bênção estava ali, era perseverar mais um pouquinho. E a gente perdeu, porque a gente deixou
de orar. Neemias, ele orou 120 dias com choro, com jejum, dia e noite, não se calou diante de Deus. O intercessor é alguém que se coloca na brecha a favor de alguém, ele ora a favor dessa pessoa, ele ora a favor do povo de Deus, ora por aqueles que não são povo de Deus e sente esse fardo. Enquanto aquilo não sai de cima dos seus ombros, ele coloca diante de Deus em oração fervorosa. Um intercessor sabe quem é Deus, o intercessor sabe dos seus pecados, do pecado do outro e confessa diante de Deus. O intercessor não para de orar e o intercessor se firma nas promessas de Deus. A palavra de Deus e a oração tem que andar de mão junta, mãozinha dada, sabe assim, pertinho. O intercessor sabe que Deus zela pela palavra, Deus ama a palavra, é a verdade revelada. Quem ora, tendo por base a palavra, ora segundo a vontade de Deus. As maiores orações feitas, estão registradas na Bíblia, foram fundamentadas nas promessas de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia na promessa. Neemias apoiou sua oração nas promessas de Deus e não no seu achismo, naquilo que ele queria, do desejo do seu coração. É tudo válido, mas ele orou a promessa. Olha o verso 8 e 9. Lembra-te agora do que dissesse a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. É o reconhecimento das consequências do pecado. Ele reconheceu aqui. Mas a tua promessa diz, se voltarem a mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estiverem espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Nós precisamos pautar as nossas orações naquilo que Deus garantiu para nós. Naquilo que Deus garantiu. No caso do povo de Israel, ele disse que tinha um lugar que ele queria que aquele povo estivesse. Tinha uma promessa para aquele povo naquele lugar. Neemias ora fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. Ainda que nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Nossas falhas, elas não anulam a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então, o intercessor, atributos de um intercessor, ele reconhece quem é Deus. Ele sabe com quem está falando. Lembra que eu falei semana passada? Você sabe com quem você está falando? Eu sei. Deus forte, Deus fiel, Deus temível e justo. O grande eu sou. Esse é meu Deus. O intercessor sabe quem é Deus. O intercessor reconhece seus pecados. O pecado do povo não aponta o dedo para o pecado do outro. Ele confessa diante de Deus e pede perdão para si e para o outro, a confissão solidária. O intercessor não se cala, ele não para de orar. Não é para parar de orar, é para continuar, é para perseverar até que as janelas do céu sejam abertas e Deus derrame a promessa no nome de Jesus. E o intercessor, ele ora firmado na palavra. Não é no que ele acha, não é o que o outro acha, mas é na palavra. E para terminar, o intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. O próprio Neemias, ele testemunha acerca da sua reação ao saber que a cidade estava destruída. Quando ele ouviu as palavras, ele falou que ele se sentou, chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O conhecimento dos problemas do povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. O intercessor sente a dor daquelas pessoas que estão ao seu redor. Neemias chorou, mais uma vez eu digo, lamentou, jejuou durante 4 meses pela causa do povo e a sua oração foi persistente e fervorosa. Sabe, o Neemias nos ensina que o ser humano é o mesmo. Era o mesmo lá
Ele continua o mesmo hoje. Ele ignora e transgride a orientação de Deus, passa por cima de tudo que Deus falou, não quer saber do que Deus falou. Ele se arruína, porque ele peca e traz a ruína do pecado, a vergonha do pecado sobre sua vida. Ele sofre com o resultado das suas ações, colhe a desgraça plantada, esse é um fato, está aí. Mas a experiência de Neemias também nos ensina que Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo. O grande eu sou, o misericordioso, o fiel, Deus de amor e restauração. O Senhor chama homens e mulheres para se colocar ali na brecha, para intercederem por outras pessoas. Homens e mulheres que reconhecem seus pecados, o pecado da nação e pede perdão por eles. Homens e mulheres que não se calam diante de Deus em oração. Não desistem de orar na primeira semana, mas clamam de dia e de noite para que Deus intervenha na história. Homens e mulheres que não são baseados nas suas próprias ideias ou conceitos, mas oram a palavra, oram em cima das promessas de Deus. Irmãos, Deus está pronto para restaurar. Ele está pronto para restaurar. Restaurar aqueles que estão quebrados, moídos diante das lutas da vida. Deus já deu as condições para serem resgatados, para nós sermos resgatados e restaurados. Olha o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foste mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Se desobedeceu e quebrou a cara, podemos voltar para Ele, que nos acolhe no dia de hoje e nos dá perdão, nos restaura a alma, o sonho, a vida. Precisamos não apenas como intercessores, mas como homens e mulheres de Deus, confessar os nossos pecados e receber dele perdão. Pedir a Deus que restaure a nossa nação, as famílias, nossa vida. Orar pedindo que o nosso Deus mude a nossa história e restaure os muros da nossa vida. Essas são as características de um intercessor. Nós temos muita coisa ainda para ver em Neemias, muita coisa para aprender com ele. Mas o que nós precisamos fazer hoje é orar, clamar diante do Senhor, que é a mão que move a história, para que Ele transforme a nossa história, a nossa vida, a nossa realidade, como indivíduos e como nação, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Deus de amor, Deus que nos alcançou através do sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus santo, que zela, Pai amado, por uma vida de santidade, de verdade, de pureza. Deus fiel, que aquilo que prometeu há de cumprir no nome de Jesus. Deus justo, que julga a nossa causa e se for uma causa digna, o Senhor nos dá a vitória. Deus misericordioso, que olha para nós através do amor do pacto e continua zelando pelas nossas vidas. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela Tua misericórdia sobre nossa vida. Pedimos perdão ao Senhor Deus pelos nossos pecados individuais e pedimos perdão como nação. Pai, quanto mais nós olhamos nas notícias, mais, ó Deus amado, nós vemos como o ser humano é pecador, é egoísta. O ser humano faz coisas, ó Deus, terríveis. Enquanto a vacinação no nosso país é uma bênção que chegou e nós damos graças ao Senhor por isso, porque nos colocamos em posição de oração para que essa vacina chegasse ao nosso país, homens e mulheres, ó Deus, têm roubado a vacina. Roubado, Senhor. Homens e mulheres têm furado fila, Senhor, não se importando com o outro.
Isso é atitude egoísta. Roubo é pecado, egoísmo é pecado, Senhor. E nós o confessamos diante do Senhor em nome de Jesus. Para que o Senhor mude o coração desse povo, Pai. Mude para que espere a sua vez, porque vai chegar. Mas que o coração seja quebrantado porque em relação ao outro, porque o outro precisa primeiro e eu posso esperar. Senhor, em nome de Jesus, quebra o coração a começar em mim, Senhor, em nome de Jesus, porque todos nós pecamos, maior ou menor intensidade, coisas menores ou coisas maiores, mas pecamos, ó Deus, pecamos em pensamento, pecamos em palavras e pecamos em ações. Tenha misericórdia da nossa vida, daquele pecado, ó Deus amado, que muitas vezes nós cultivamos e não queremos abrir mão do orgulho do nosso coração e nos quebranta diante do teu trono, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, que a tua graça, o teu cuidado continue sendo derramado sobre nossa vida, nossa família, nossa igreja e nossa nação. Que as bênçãos ricas do Senhor estejam sobre nós. Como a tua palavra diz, que aqueles que confessam seus pecados são perdoados, nós recebemos o perdão em nome de Jesus. E clamamos, Santíssimo Deus, para que as portas dos céus continuem sendo abertas e que a provisão do Senhor venha sobre cada homem, cada mulher, Senhor, que precisam, ó Deus, suprir as necessidades da sua casa, que precisam, ó Deus, de saúde para o trabalho. Senhor, nós sabemos que está difícil, Pai querido, mas nós sabemos que a mão que move a história pode mover de forma tão grandiosa, maravilhosa, e pode reverter todas as situações e o teu nome ser exaltado e glorificado. Nós nos submetemos, ó Deus, ao Senhor e à tua palavra. Nos submetemos, ó Deus, no que diz respeito à nossa história, à nossa vida, porque o Senhor é que sabe as coisas que nós precisamos, porque, como diz a tua palavra, só o Senhor tem palavras de salvação. Cuida de cada um de nós, ó Deus eterno. Abre os nossos olhos, como pediu Neemias, eu peço. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos, para que nós possamos ser atentos, ó Deus, à tua voz, à tua palavra e ao teu mover. Senhor Deus, que nós possamos ser homens e mulheres que continuam perseverando diante do teu trono de graça e não esmurecem, Senhor, diante da primeira dificuldade, mas que nós continuemos, ó Deus, em oração, perseverantes diante do Senhor, em favor das nossas vidas, daqueles que estão ao nosso redor, nossa igreja, nossa cidade e nossa nação. Clamamos a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é infinito de Deus o Pai, o consolo, o amor, a força, o ânimo que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que essa seja uma semana de vitória para você. Esse início de fevereiro, agora a partir de amanhã, seja um mês transformador para a sua vida e a sua família. E amanhã nós começamos um projeto, oração ao meio-dia. Nós vamos parar tudo ao meio-dia, fazer uma oração de intercessão. Se você tem um pedido de oração, coloque no grupo da igreja até às 11h30. Coloque até às 11h30. Você tem um pedido de intercessão, seja sobre sua vida ou alguém que você conhece. Mas não sou só eu que vou estar orando, você também estará orando pelos pedidos que você colocou e o pedido de outras pessoas, para que todos juntos, ao meio-dia, haja um clamor diante de Deus, para que o Senhor possa mover céus e terras em favor daqueles que necessitam. Então, amanhã, no dia 1º de fevereiro, a gente começa o nosso projeto meio-dia. Vamos parar meio-dia. Não estou pedindo para você ficar até 1h da tarde orando, mas olha os pedidos de oração, dá uma fugidinha, vai lá para o seu quarto e ore. Ou ore à mesa junto com a sua família. Já ore agradecendo pelo alimento, mas ao meio-dia, todos juntos,
vamos orar pelos pedidos de oração. Então, se você tiver um pedido de oração, conhece o pedido de alguém, às vezes não precisa colocar o nome, não precisa expor ninguém, mas até às 11h30, coloque no grupo da igreja, que nós vamos estar orando, eu e você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.